Salmo 51, verso 10. Glória. 51, verso 10. Vai dizer assim: não cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Como alguns sabem, louvado seja o nome do Senhor. Se você não sabe, esse Salmo de número 51, ele foi escrito justamente, louvado seja o nome do Senhor, poucos dias depois que Davi pecou com Batseba. Louvado seja o nome do Senhor. A história nós já conhecemos um pouco, mas não custa nada a gente fazer aqui, louvado seja o nome do Senhor, trazer aqui um pequeno resumo do que aconteceu. O reino de Israel estava em guerra, amém? E louvado seja o nome do Senhor. Quando os exércitos de Davi saíram para guerrear, o rei Davi sempre costumava sair junto, mas nesse dia ele não foi. Diga misericórdia. Nesse dia ele resolveu não ir. Diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que tendo os exércitos saído para guerrear, ele fica em seu castelo, e descendo ele, louvado seja o nome do Senhor, para as partes mais baixas de seu castelo, avistaram ali na fonte onde as mulheres costumavam a tomar seu banho. Algumas mulheres costumavam tomar banho ali em uma fonte, e havia uma mulher chamada Batseba, você já sabe, justamente nesse dia onde Davi estava desocupado. Diga comigo, desocupado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: mente vazia é oficina do mal. Diga de novo: mente vazia é oficina do mal. Justamente no dia que o homem resolveu se desocupar, ele poderia estar ocupado, ele poderia estar se ocupando com alguma coisa, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E você vê que o texto que eu já citei, louvado seja Deus, no começo do culto, que é Lucas 21 e 36, ele vai dizer: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que podeis haver de ser dignos de escapar de todas essas coisas e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus, em Mateus 26, verso 41, ele vai dizer assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, então a gente precisa vigiar. Você vê que o diabo aproveitou para lançar a seta justamente no dia que Davi estava o quê? De mente desocupada. Amém? Daí você já sabe, ele é visto a mulher linda, formosa aos olhos, ele dorme com ela, ele encanta ela, ele vai para cima dela, dorme com ela, engravida a mulher. Final das contas, quando o marido dela, Urias, volta da guerra junto com os exércitos, Urias era um homem de alta confiança, a gente já sabe disso. Ela está grávida, e antes que ele descobrisse, Davi vai lá e arma um laço para ele. Conta a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que ele propõe que Urias ficasse na frente do exército, estivesse à frente do exército, e você já sabe, ele forja uma maneira de Urias morrer. Ele morre como um soldado valente na guerra, e por fim das contas, depois de ter tramado, adulterado com Batseba, tramado a morte e concluído a morte de Urias, esposo de Batseba, e um soldado de alta confiança do próprio Davi, ele vai lá depois e toma a viúva para ele. Irmãos, até aí tudo bem. Amém? Porque problema não é a gente errar, problema é quando Deus começa, amém,
colar, trazer à tona o erro. Diga misericórdia. A Bíblia diz que Deus manda o profeta Natan até Davi, e o profeta Natan traz a revelação de tudo que aconteceu. Diga assim comigo: tudo foi feito por debaixo dos panos. Diga assim: mas Deus estava contemplando. Exato. Ninguém sabia o que tinha acontecido de fato até então. Até que Deus envia o profeta Natan com a revelação e traz à tona tudo o que tinha acontecido por meio de uma parábola. Por meio do quê? Exato. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para cá. O profeta Natan chega para Davi. Aí diz assim: rei, meu rei, um homem tinha várias ovelhas. E este homem projetou o meio de tomar a ovelha de um homem pobre que só tinha uma, e deu um jeito de tramar ali contra aquele homem para tomar a ovelha dele, causando ali um ato injusto. Ao que eu vim perguntar ao rei: o senhor acha certo isso? Davi se levantou e disse: quem é esse tal homem? Traga esse homem para a minha presença, para que assim possamos julgá-lo. Amém? Olha para cá. Natan olhou para Davi e disse: és tu, rei? Tu és este homem. Pois a mulher que tu tomaste não era tua, e tu ainda tramaste a morte do marido dela. Meu Deus do céu, diga misericórdia. A coisa começa a ficar feia daí. Davi já fica envergonhado. Daqui a pouco, com pouco tempo, Davi já não estava muito bem. A criança que estava no ventre de Batseba vai nascer. A primeira criança que ela vai gerar do rei Davi. E ele passa um dia inteiro. Você já sabe, eu já falei para vocês aqui diversas vezes. Eu sempre cito isso em muitas mensagens. Louvado seja o nome do Senhor, este exemplo, que ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, ter ficado de luto, amém? Mas o que é que Davi faz? Sabendo ele da consequência do seu pecado, e sabendo que Deus poderia punir, porque Deus disse que ia punir ele e a casa dele, ele e a casa, Deus ia castigar Davi, por meio da família dele, por meio da família. Grande foi o vento, diga misericórdia. Meu Deus, sangue de Jesus, tem poder de Jesus, me cubra com o seu sangue. Quando a Bíblia que ele passa o dia inteiro, Batseba já está para dar luz, já está os gritos já, para dar luz àquela criança, e ele passa o dia inteiro, enquanto ela está lá, junto com as parteiras, ela gritando, e ele lá. A Bíblia diz que ele estava deitado no chão. Ele estava deitado aonde, irmão? Com o rosto no pó, diga comigo, com o rosto no pó. Era assim que o judeu fazia. Quando não lançava o pó sobre as costas em pano de saco, ele deitava no chão e colocava o rosto no pó. Quando a Bíblia que ele passa o dia todo, e quando finalmente a criança nasce, a notícia chega, e foi a pior de todas as notícias. A criança nasceu morta. Ao que o servo de Davi, que acompanhava naquele momento, Davi passou o dia sem comer, sem beber, deitado ali naquele lugar, não queria conversa com ninguém, depressivo aos olhos dos outros. Aos olhos de alguém, ele estava ali depressivo, sem comer, sem beber, sem querer conversa com ninguém, ali lançado no pó. Mas quando ele recebe a notícia, ele se levanta. Olha para cá, ele se levanta, bate a poeira, amém, se assenta à mesa e vai comer. Diga glória a Deus. Alguém olha para Davi e disse: enquanto a criança estava para nascer, o Senhor passou o dia todinho ali, como se estivesse de luto, e agora que o Senhor recebe a notícia de que a criança está morta, o Senhor vai comer e beber, amém? Lógico. Diga graças a Deus. A gente tem que orar, buscar a Deus e suplicar a Deus com misericórdia por quem está vivo, amém? Por quem está. Você vê que a intercessão dos mortos, ou feita a favor dos mortos, não é uma prática na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Mas não é aqui que eu quero me adentrar, porque é neste momento, quando Davi está desolado,
sem terra debaixo dos pés e sem se achar uma cobertura, que ele vai para o pó. Diga glória a Jesus. É nesse momento que ele vai pegar a caneta e ele escreve o Salmo de número 51. Porque entenda uma coisa, olha para mim, não espere acontecer o pior para você chorar na presença de Deus. Olha para cá, não espere acontecer o pior para você, louvado seja o nome do Senhor, está a dobrar os seus joelhos diante de Deus. Não espere acontecer o pior para que você venha se arrepender, chorar, lamentar, gemer. Não, busca Deus, louvado seja o nome do Senhor, e trilhe o caminho de Deus da melhor forma, para que você depois não esteja chorando lágrimas de sangue. Diga glória a Deus. Busca Deus, chore, dê tudo de si antes. E outra coisa, olha para cá. Eu não sei você, irmão, mas a palavra de Deus diz, Efésios 4:30. Efésios 4 e... Sabe o que a palavra de Deus diz? Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito, ao qual vocês estão selados para aquele grande dia. Eu não sei você, mas quantas vezes nós erramos, nós falhamos com Deus e sentimos aquele... Eu não sei você, irmão, mas toda vez que eu cometo alguma coisa grave, que eu cometo um deslize, vem aquela tristeza, vem aquele seco, aquele vazio de misericórdia. Eu não sei você, mas a palavra de Deus deixa claro, você percebe que quando Davi ele peca, que cai a ficha, só vai cair a ficha de Davi quando ele perde aquela criança. Diga misericórdia. É aqui que ele escreve o Salmo 51. Quando a ficha cai, quando tudo desmorona e ele percebe, poxa, o meu pecado gerou essa desgraça. Amém? O meu pecado gerou essa desgraça. Não acredito, porque eu fui pecar. Amém? E muitas vezes quando a gente se encontra diante de Deus, eu não sei você, há pessoas que elas são insensíveis. Elas são o quê? Insensíveis. Elas não têm sensibilidade nenhuma. Quando você lê o Salmo 51, você descobre o medo de Davi. Primeiro medo, verso 10, diga comigo, o primeiro medo, de perder a pureza que ele tinha e a comunhão que ele tinha com quem? A comunhão que ele tinha com quem? Foi Jesus que disse lá no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a quem? Davi estava com medo de perder a sensibilidade e de contemplar a glória de Deus, como muitas vezes ele vai dizer, olha para cá. É lindo demais, Salmo 63, verso 1, Salmo 63, verso... Exato. Ele vai dizer, de madrugada, Deus, eu te buscarei para contemplar a tua glória, como eu tenho contemplado no teu santuário. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja como uma terra seca e cansada, em busca das águas. De madrugada te busca para contemplar a tua glória. Você vê que Davi, ele tinha essa intimidade. Diga comigo, intimidade. A gente precisa buscar intimidade com quem? Exato. Intimidade. Sentir a presença do Espírito Santo, glória. Sentir a glória de Deus no Espírito. Ter sensibilidade para sentir a presença de quem? Quantas vezes você já dobrou os joelhos? Você começa a orar e você começa a sentir aquela quentura subindo no seu coração. Você começa a sentir aquele lupio gostoso, aquela coisa boa. E você começa a sentir uma presença forte. Eu não sei você, louvado seja o nome do Senhor, mas já houveram dias da minha vida, nos piores dias, nos dias mais avassaladores de minha vida, em que eu dobrei o joelho. Aliás, dobrei não, me lembro que, louvado seja Deus, uma certa vez eu me lancei no chão. Eu estava passando um problema tão ruim, um desespero tão grande, que eu me lancei no chão, comecei a chorar ali.
E enquanto eu clamava, chorava ali na presença de Deus, eu escutei uma voz no meu ouvido, diga glória a Jesus, dizendo: não se preocupe não, filho meu, eu vou fazer a obra, eu vou concluir a obra na tua vida. E eu escutava aquela voz gloriosa aos meus ouvidos. E eu vou dizer para você: não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus, não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Oh, glória! Quantas vezes você já dobrou os seus joelhos para você começar a sentir algo te envolvendo? Agora eu estou falando de algo mesmo, estou falando de algo espiritual. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Algo quente, algo que aquece o coração, e você começa a sentir aquele calor, meu Deus do céu, e que sobe aquela alegria indescritível que não dá para descrever, e você sabe que é a presença de Deus naquele lugar. Quantas vezes você já dobrou os joelhos para sentir isso? Quantas vezes você já orou tanto? Tanto, olha para cá. Eu cansei das vezes de estar orando e começava aquela oração porque eu sentia a necessidade de orar, sem vontade nenhuma. Começava a orar sem sentir nada, e passava ali minutos e minutos orando e sem sentir nada. Mas a necessidade de orar era tão grande que a perseverança me levava a orar mais, e muitas vezes começava a sentir aquele calor e aquela glória envolvendo. Quando você lê livro de Atos, livro de quando? Livro de que, irmão? Exato, Atos 1, verso 14. Você vê que os discípulos, quando estavam esperando a descida do Espírito Santo, a descida do quê? A Bíblia diz que eles perseveravam, diga isso comigo, perseveravam, unânimes, exato. Estavam reunidos no cenáculo e oravam e perseveravam unânimes, esperando a promessa da descida do Espírito. Atos 24, verso 49. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de quê? De poder. Passaram dias, olha. A Bíblia não relata o tempo, mas a Bíblia deixa claro que eles perseveraram por dias orando. E muitas vezes a gente está buscando a Deus e buscando de forma vazia, buscando de forma exato. Agora olha para cá, só dá para encher aquilo que está vazio. Diga isso comigo, só dá para encher aquilo que está vazio. Diga de novo, só dá para encher aquilo que está vazio. Mas não tem, escuta uma coisa, não tem como encher. Não há como, segundo as Escrituras, o nosso corpo ele só pode ser preenchido pela presença de Deus, pela perseverança da nossa oração, pela perseverança da nossa oração. Começamos a orar e oramos um dia, 2, 3, daqui a pouco tem um mês, 3, 4 que estamos orando, e daqui a pouco vem o desânimo. Entramos em uma campanha, fazemos uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, entramos em um propósito, fazemos um propósito, 2, 3 propósitos, e deixamos muitas vezes o desânimo nos envolver, amém? Mas é perseverando, diga comigo, perseverando. Sim, que o Espírito Santo e a glória de Deus vai descer sobre a tua vida. Louvado que a unção de Deus vai descer sobre o teu corpo e sobre a tua vida. Persevere em oração, persevera buscando a Deus, porque Ele vai batizar e vai renovar com o Espírito Santo. Você precisa buscar. O verso 10 diz: cria em mim, Salmo 51, verso 10, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, amém? Um coração puro, para ver a glória de quem? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Exato. Ele queria se manter, louvado seja Deus, no ritmo de sempre. Diga isso comigo, no ritmo de sempre. Agora abra em Apocalipse, capítulo 2, versos 5. Verso 5, acho que é só o verso 5. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, por gentileza.
capítulo 2, verso 5, amém? Olha só. Versos 4 e 5, isso. Apocalipse capítulo 2, versos 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha a palavra de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras. Diga comigo, primeiras obras. Não, diga de novo, primeiras obras. Exato. É um chamado a voltarmos ao ritmo. Diga isso assim comigo, um chamado a voltarmos ao ritmo. Isso é forte. E arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente aqui virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Diga primeiro amor e primeiras obras. Exato. Amém? Diga glória a Deus. Cria em mim um coração puro. Diga aí, um coração puro e um espírito reto. Exato. Não perder a sensibilidade. Diga isso aí, não perder a sensibilidade. Oh Deus, essa foi minha oração por anos. Por anos. Diga graças a Deus. Tem gente que outro dia eu estava pregando e falando sobre isso. Tem gente que vive do saudosismo. Diga isso comigo, saudosismo. É a pessoa que vive do passado. Vive do quê? Exato. E eu até falei aqui quando, em 2010, quando eu vivia em Serra Branca, a gente acordava 2h30 da manhã para ir para o monte. 5 horas, antes das 5 a gente já estava, antes das 5 a gente já estava na congregação para fazer o matutino. Isso, o matutino era de segunda a sexta. De segunda? Exato. De segunda a sexta. Ela estava no matutino. Olha para cá, irmão. Quando a gente começa a andar com Cristo, a gente tem que manter o ritmo. Quando a gente desacelera, a gente está dando espaço para o desânimo. Espaço para o quê? Exato. E eu ficava lá quantas vezes minha mãe, minha esposa que escutou muito essa ladainha. Ah, saudade de Serra Branca. Era ou não era? Saudade de Serra Branca, saudade daqueles tempos. A gente ia para o monte, era para o monte direto, juntava aquele punhado de irmãos, os irmãos lá, que moraram muito tempo no Rio de Janeiro, chegaram do Rio de Janeiro cuspindo fogo. Diga a glória a Jesus. E irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda sinto uma pontinha de saudade de uma coisa, diga a glória a Deus. Mas eu já tenho orado a Jesus, irmão. Eu não gosto de viver de saudade, amém? Não gosto de viver de saudade. A gente não pode se acomodar, nem se conformar de viver naquela ideia. Aqueles dias eram bons. Eram dias que a gente cantava com fervor, eram dias que a gente orava com fervor, eram dias que a gente estava naquele ritmo absurdo na obra, era subindo, descendo para lá e para cá, fazendo a obra. Não tenha saudade, diga graças a Deus. Pelo contrário, louvado seja o nome do Senhor, arregaça as mangas, louvado seja o nome do Senhor. Se ninguém quer, vá, oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu me bato com alguns irmãos e outro dia eu estava em esperança, o irmão dizendo: meu Deus, que saudade eu tenho, eu vivo numa congregação, bendito seja o nome do Senhor, e não me dão oportunidade de lá. Eu olhei para ele, eu digo: irmão, tu quer ter oportunidade, vai para as ruas, diga glória a Deus. Aí estava na hora, estava na hora disso, quer oportunidade, cria as tuas oportunidades, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma fase lá em Remígio em 2023, que estávamos por lá, muitas vezes saíamos para evangelizar, os irmãos não iam. Eu dizia sempre aos irmãos: irmão, tal dia a gente está lá, se ninguém não for, a gente vai. Sabe por quê, irmão? Diga glória a Deus. A oportunidade é minha, tua, quem cria somos nós. Diga glória a Jesus. Quem tem que criar a oportunidade somos nós mesmos. Ninguém quer ir, a gente vai. Diga glória. Ninguém quer fazer, a gente vai. Só não podemos viver do passado. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim das contas, passou a fase do saudosismo. Diga comigo, a fase do saudosismo. Exato. Quando foi em 2023, final de 2023, começamos a fazer a obra nas ruas de novo. E tome submonte, tome, meu Deus do céu, para lá e para cá. Diga glória a Jesus.
Para a glória de Deus, até hoje a gente está procurando se manter no ritmo. Amém? Para mim que sou acostumado desde 2005 a andar com um número grande de irmãos, a estar no monte, a estar num culto. Amém? Esse dia eu matei a saudade, diga glória. Domingo nós tivemos um culto aqui abençoado. Foi ou não foi? O fogo desceu, sim ou não? Louvado seja o fogo desceu. Eu sinto falta dessas coisas, diga graças a Deus. Eu sinto falta do fervor. Amém? Foi uma bênção domingo. Esse dia eu estive em São Miguel. Amém? Vivemos ali. Deus me deu uma palavra. Oh meu Deus, só vi irmão chorando, dando glória, falando em línguas estranhas. Diga glória a Jesus. Eu sinto falta dessas coisas. Diga graças a Deus. Porque, irmão, eu venho de um tempo, eu me converti em 2005. Em 2005 a coisa ainda estava mais ou menos, amém? Ainda estava mais ou menos bom ainda, o negócio ainda estava bom. Eu venho de um tempo em que a gente ia para um culto, irmão. Chegava no culto, eu me lembro que em 2005, em dezembro de 2005, 10 de dezembro de 2005, por aí, dia 9 de dezembro, viramos do dia 9 para o dia 10 de dezembro de 2005. Não me relembro agora bem a data, mais ou menos isso aí. Numa vigília extraordinária, irmão, foi gente batizada com o Espírito Santo, foi gente liberta nesse dia. Foi uma noite que começou das 7 da noite até as 7 da manhã. Diga glória a Jesus. Agora eu vou dizer para você, foi uma noite inteira de glória, só com gente adorando. Meu Deus do céu, tome glória para lá, glória para cá. E nesse dia Jesus me batizou. Eu me lembro muito bem que o pastor chamou lá na frente e disse: quem quiser ser batizado com o Espírito Santo, venha para cá que nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei lá na frente, comecei a orar, ele disse: fecha os olhos, começa a dar glória aí, que Deus vai derramar o Espírito Santo. Eu não sei de nada, eu sei que eu fiquei fora de mim naquele momento. Diga glória a Jesus. Quando eu dei por mim, irmão, eu estava de joelho, chorando, falando em mistério. Louvado seja o nome do Senhor. E estava meu Deus do céu, um alvoroço naquele dia. Diga graças a Deus. Eu sou desse tempo. Eu sou de um tempo, irmão, que a gente fazia vigília. Eu lembro muito bem ali em Areia. Amém? Entrando ali, eu acho que é Vila dos Professores ali, né? É Vila dos Professores ali que vai lá para, meu Deus. Não é para a universidade não. Não tem um sítio lá para banda de lá, né? Não recordo na hora. Mas antes de entrar para a Vila dos Professores, ali ali em Areia, tem uma estradinha descendo. E eu lembro muito bem, a gente fez uma vigília ali. E eu me recordo que um belo dia a gente estava lá e na hora, vamos orar, vamos falar com Deus, todo mundo deu a mão, fizemos uma corrente de oração ali, foi coisa linda, muita gente. Naquele momento um abençoado começou a falar em línguas estranhas, e enquanto ele falava línguas estranhas, eu ouvia a voz dele, e eu ouvia a voz de Deus falando na boca dele. Quem crê nesse mistério, dê glória a Jesus. Eu não sei você, irmão, mas eu sou do tempo desse mistério, amém? Eu sou do tempo desse mistério. Eu sou do tempo que Deus usava de verdade crente para falar com outro crente. Diga glória a Jesus. Hoje em dia você vê aquele emocionalismo no meio do povo de Deus, mas a gente sente falta. Amém? Sente falta. Para a glória de Deus, não sinto mais falta de Serra Branca, porque graças a Deus esses dias a gente tem buscado tanto quanto a gente pode, a gente tem buscado. Mas a pior coisa é viver da saudade. Diga comigo, viver da saudade. Exato. Vamos orar. Olha para mim. Diga assim, Jeremias capítulo 5, verso 21. Você sabe o que está escrito lá? Jeremias vai dizer assim: renova os nossos dias como os dias de antes. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Converte-nos a ti. Olha para cá. Converte-nos a ti, e verdadeiramente seremos convertidos. Olha aí. Diga comigo, Lamentações. Eu errei até o livro. Diga Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21. Converte-nos a ti, e se verdadeiramente seremos convertidos, renova os nossos dias como os dias passados. Amém? A gente precisa fazer este tipo de oração, e bate muito bem com a oração do salmista. Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Precisamos fazer esse tipo de oração.
Precisamos fazer um resgate de nossos valores espirituais. Verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Aleluia. Ele já tinha um exemplo, tinha ou não tinha? Tinha. Saul, o antecessor a ele, o rei antecessor a ele, primeiro rei de Israel sendo Davi o segundo, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, cheio, mas por causa dos pecados dele, o Espírito Santo se afastou. Deus retirou o Espírito Santo. Diga comigo, Deus retirou o Espírito Santo. E o que aconteceu? Demônios começaram a fazer morada na vida do rei de Saul. Jesus vai dizer isso, olha para cá, Mateus capítulo 12, diga Mateus capítulo 12, verso 43. E o espírito imundo, quando tem saído do homem, vai para lugares desertos e áridos, e chegando lá, diz consigo mesmo: voltarei para minha casa. Diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Diga de novo: está repreendido em nome de Jesus. Diga: na minha vida só tem lugar para o Espírito Santo de Deus. Bate palmas e glorifica no nome de Jesus. Persevera, permanece firme, que Deus é contigo. Você foi chamado para ser santuário de Deus. 1 Coríntios 3:16: vós sois o templo e a morada do Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, verso 5: vocês são casa de Deus. Mas nós precisamos perseverar na presença de quem? Em fazer a vontade de quem? Saul desistiu, irmão, de fazer a vontade de Deus, e ele deixou de ser morada do Espírito Santo para ser morada de demônios, morada de Davi. Ele viu pessoalmente o estado vergonhoso de Saul. Você sabe muito bem que ele foi chamado para tocar o quê? Harpa. E quando ele tocava, os demônios se afastavam da vida de quem? De Saul. Pela unção que havia sobre a vida de Davi. Diga glória. E ele, sabendo disso, sabendo que aconteceu com Saul, ele sabia que poderia acontecer com ele também, sim ou não? É lógico. Jesus vai dizer: o Espírito tendo saído do homem, anda por lugares áridos e desertos, chegando lá, diz para si mesmo: voltarei para a minha, arrependido em nome de Jesus, para a minha casa. E voltando para lá, traz mais 7 demônios comigo, com ele. Traz mais 7 demônios consigo. Diga graças a Deus. E ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Mateus capítulo 12, verso de número 43. Diga misericórdia. Mas Deus nos chamou para ser morada de quem? Diga assim comigo: Senhor. Diga: Senhor, eu sou morada. Vem, não me deixe em nenhum momento. Diga isso com fé. Diga: não me deixe em nenhum momento. Diga assim: eu quero é mais. Diga: eu quero é mais da tua presença. Bate palmas e glorifica o nome de Jesus. Não me lance fora, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. E para mim encerrar, olha que horas precisamos, irmão, olha para cá, que não vivamos da saudade, que possamos orar a Deus e fazer um resgate de nossos valores com Deus. Exato. E fazer esta oração, diga graças a Deus. Não perder a sensibilidade. Orar para que Deus não nos tire a presença dele. E acima de qualquer coisa, não perder a alegria da salvação. Porque quem tem certeza que está de posse do direito de salvação e de vida eterna, se preocupa com a salvação de outros. Diga graças a Deus. A pessoa que ela é alegre, ela tem a alegria da salvação,
ela tem prazer de passar a palavra de vida eterna e de salvação para outros. Dá-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Oh, glória! Sensibilidade, não perder. Então ensinarei aos transgressores, aos pecadores os teus caminhos, e aos transgressores a ti se converter. Amém? Que você não desanime. Dá graças a Deus. Sim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria